Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É bom ter vocês aqui. Então, se vocês estiverem gostando, deem o seu like, podem fazer comentários, eu vou tentar responder todos eles. Então, hoje a gente vai falar sobre leitura, né? Um assunto importante, um assunto um pouco negligenciado por aí, mas que pode te facilitar e te antecipar muitos aprendizados, né? A gente sempre pode pensar assim, mas para que eu vou ler um livro profissional se eu já aplico, se eu já sei fazer, enfim, se eu já estou dominando ali a minha atividade. Mas o fato é que existem muitas coisas que as pessoas desenvolveram nesse campo, né? A leitura profissional ela é muito vasta, né? A gente tem muitos autores por aí e tem muitos autores muito consolidados, né? Então que passaram a vida inteira estudando ou percebendo e interagindo com pessoas e proporam teorias, proporam coisas que podem nos ajudar muito, né? Então você que está, enfim, começando uma carreira ou você que já tem uma carreira estabelecida, você pode se beneficiar imensamente daquilo lá, porque a pessoa ela organizou, ela deu uma forma que você consegue se apropriar, né? Ela vai ser sua na medida que você conseguir adquirir ela, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a ler livros profissionais e etc., me veio um pensamento na cabeça assim, falei, nossa, então quer dizer que eu não sou único, né? Por exemplo, eu tinha um mindset, assim, eu tinha um paradigma de que eu era uma pessoa noturna, né? Eu ia dormir tarde, acordava tarde, não era de madrugar e etc. Até que eu li o Milagre da Manhã. Tá aqui, depois eu vou mostrar para vocês alguns livros. Mas eu li o Milagre da Manhã e esse livro me despertou, assim, falou, não, isso aqui é uma coisa que você conta para você mesmo, mas você nunca propriamente se esforçou por acordar cedo, por desenvolver uma rotina matinal, por meditar cedo, por ler cedo, fazer esporte, etc. Então, eu pensei, tá, essa se me pegou. Com Steve Covey foi a mesma coisa, com, enfim, vários outros livros é a mesma coisa, né? Então, tem esses padrões, tem essas mentiras, digamos assim, que a gente conta para nós mesmos. Tem livros bons, tem livros ruins, tem teorias boas, tem teorias ruins, mas a gente precisa buscar absorver elas, né? Buscar se imergir, né, mesmo nessa seara para a gente conseguir ver o que tem lá dentro, né, para compartilhar das mesmas experiências, né? Então, muitas pessoas por aí já leem livros profissionais e quando a gente também é desse meio, a gente começa a falar na mesma língua, a gente começa a se entender mais rápido. Então, é muito comum alguém que você nunca conheceu, mas você compartilha das mesmas referências que aquela pessoa, então você já não parte do zero, né? Então você já tem um ponto de contato. Então é isso. Bom, sem mais introduções aí, vamos para as 7 dicas então para você ler bem livros profissionais, né? E a primeira dica é o seguinte: se você quer ler não só livros profissionais, mas todo tipo de livro ou fazer uma atividade qualquer, vale a pena você encaixar ela dentro da sua rotina, né? A rotina do dia é a parte mais gerenciável que a gente tem do dia, então a gente precisa conseguir encaixar dentro da rotina. Ok, em qual momento do dia? Preferencialmente de manhã. Então, porque de manhã é a parte do dia que você tá, ou eu tô, pelo menos funciona muito bem para mim, assim. Eu acordo, faço as minhas coisas e aí eu leio. Por quê? Porque independente do tempo que eu tenha, se naquele dia eu tenho 20 minutos, eu tenho meia hora, eu tenho uma hora ou 2 horas, é aquele tempo e pronto, eu vou ler aquilo lá, eu vou fazer, vou produzir o que eu tiver que produzir e depois eu vou fazer minhas atividades, né? Eu vou trabalhar, eu vou, enfim, produzir. Esse período de tempo, mesmo que curto, ele é progressivo, né? Então você lê hoje, você lê amanhã, você lê depois de amanhã, de uma forma rotineira, habitual, né? Então esse começo é sempre um pouco mais difícil, até você encaixar na rotina, até pegar o hábito mesmo, né? Mas depois que você tem essa rotina, fica fácil e você consegue ler vários livros ao longo do ano sem muito esforço. Então essa é a primeira dica. Encaixe a leitura logo cedo, né? Preferencialmente cedo.
mas se não der de manhã, em outro momento. É ideal que seja num momento mais ou menos fixo. Então, se você lê na hora do almoço, leia sempre na hora do almoço. Use esse tempo, proteja esse tempo para sua leitura. Né? Você vai ver que a coisa vai fluir bastante. Bom, a segunda dica é de você não encarar o livro como se fosse um objeto que está num pedestal ali, que você não vai mexer nele direito, né? Tem gente que pega um livro e não quer nem fazer lombada quando abre o livro. Lombada aqui atrás, né? Que eu digo, assim, você abre com cuidado, você não sublinha, você não rabisca, como se fosse deixar de herança para os seus netos. E isso eu vejo que não funciona muito bem, assim. O que eu gosto de fazer com o livro é anotar, é sublinhar, é escrever, enfim, usar isso como um objeto meu mesmo. Tornar aquilo lá que está lá dentro como algo que eu possa agarrar, que eu possa pegar. Então, se né, vocês não têm aqui, mas os meus livros eles são todos anotados. Então, eu uso como um material de consulta mesmo. Se eu pegar qualquer livro, eu vejo que tem várias coisas minhas lá, eu posso sempre revisitar aquelas anotações, eu posso ver como eu pensava naquela época e posso ir amadurecendo. Né? Então, use e abuse do seu livro, não fique querendo guardar ele. Assim. E a terceira dica é o seguinte, a gente não precisa ter aquela ideia de que, bom, não sei se eu entendi tudo, não sei se eu estou pronto para ler esse tipo de livro, ou não sei se eu vou dar conta e etc. Por quê? Porque nunca um livro vai se esgotar nele mesmo, né? Nunca a gente vai falar assim, bom, pronto, zerei o livro. Essa ideia, ela impede a gente de progredir no final das contas, né? Porque um livro vai se apresentar de uma forma para você com 15 anos, de outra forma para você com 25 ou com 35, ao longo da sua vida, a perspectiva que você tem muda, então muda a tua interpretação do livro, né? Muda o significado daquilo que está dito para você. Então, na medida que você se expõe ao livro, ele te muda e a sua percepção do próprio livro muda também. Então, não precisa ter essa ideia assim, não sei se eu vou entender, etc. O que você entender é exatamente o que cabe dentro do seu copo, vai. Então, é como se você tem um copo desse tamanho e o livro traz muita coisa, mas você consegue absorver o tanto que cabe. E depois o seu copo vai mudando, vai aumentando de tamanho e você vai conseguir pegar mais coisas. Então, aquela coisa de não entendi tudo, pode deixar para lá, né? Elimina essa ideia da cabeça. É importante você se expor a coisas novas, a pensamentos novos. Então, nesse sentido, vem a quarta dica, que é a gente justamente deixar se impregnar por aquilo que o livro está falando ou o autor está falando. Ou mesmo se for uma palestra, isso também vale para um curso e etc. Né? A gente precisa dar voz para o autor, deixar que ele fale e nem que seja pela duração da leitura do nosso livro ou do curso ou da palestra, suspender a nossa descrença, digamos assim. Né? A gente precisa dar realmente o voto de confiança, falar assim, tá, eu vou assumir que o que você está falando é verdade, eu vou deixar você me conduzir docilmente e vamos ver para onde isso vai. Por quê? Porque senão você não vai conseguir entrar naquele mundo do autor, entrar naquele mundo que está sendo proposto para você. Né? Então você, quando a gente tem aquele pensamento crítico sem uma massa sobre o qual a gente exerce a nossa crítica, isso aí dá gastrite, digamos assim, né? Não funciona. Então, se você está começando a ler agora, né, começando a ler livros profissionais agora, é sempre recomendável você pegar os que são mais referência e aí, a partir deles, você se deixa levar. E, claro, eu não estou falando aqui para a gente se deixar ser influenciável, né, a todo, né, não ter nenhum tipo de filtro, o que fala lá é verdade, a gente vai fazer como uma daqui para sempre. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte, enquanto você está lendo, enquanto você está se expondo, você não ter ressalvas, você realmente pular ali naquela piscina que está sendo proposto e ver como as coisas são por aquela ótica.
Depois você vai ler outros livros, você vai ter outros contatos, né? Então entra na próxima dica, né? Na quinta dica. Não pare em um livro só, né? Muitas vezes a gente lê um livro, por exemplo, vou dar um exemplo. Esses 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Primeira vez que eu li esse livro, eu falei, nossa senhora, né? Esse livro, ele é fantástico, ele tem tudo aqui, tá tudo aqui. Mas acontece que nenhum livro vai tratar sobre todos os pontos, sobre todos os aspectos. Então, quando a gente não tem muito costume de fazer curso e a gente faz um curso, parece que a gente descobriu uma chave do mundo inteiro, né? E você fala, cara, o mundo é assim, agora eu entendi as coisas. Mas esse êxtase, né? Essa emoção toda, ela vai se diluindo com o tempo. Com o tempo, a gente vai entendendo que tem mais coisa além do que estava dito lá, né? Aquilo lá é muito bom, é muito valioso, pode me ajudar muito, mas eu sempre vou precisar complementar com outras coisas. Então não para numa ferramenta, né? Não para em um livro só. Vai expandindo esse teu leque e cada vez que você expande, se deixando impregnar profundamente. Por quê? Porque uma vez que você faz isso, você tem uma base, você tem um material. Na segunda, você já tem muito mais material para comparar e para digerir aquilo tudo. E os livros se conversam, né? Essa aqui é uma coisa muito positiva que a gente começa a reparar aqui nos livros profissionais, né? Ou até mesmo nos que a gente chama de autoajuda, eles vão estar falando mais ou menos a mesma coisa, né? Então, eles podem usar linguagens diferentes, eles podem até observar os problemas por um enfoque diferente, mas eles vão estar mais ou menos girando em torno de um mesmo tema, de um mesmo eixo central, né? Porque todo mundo, no final das contas, é gente, todo mundo é pessoa. Então, as pessoas reagem mais ou menos de uma forma semelhante. Então, é importante a gente não fixar, não cristalizar muito cedo, né? A gente precisa se expor a várias coisas, a vários métodos, a várias metodologias, e aí a gente vai pegando o que é bom de cada um dentro do que a gente entende que é bom e vai formando, né, esse nosso arsenal, nossa caixa de ferramentas, digamos assim. Bom, a sexta dica é para vocês conversarem sobre aquilo que vocês estão lendo. Então, ou estão estudando, ou estão se expondo, né? Então, você leu uma coisa, por exemplo, 7 hábitos. Estou lendo aqui o primeiro hábito de seja proativo. E aí você chega em casa e você conversa com a tua esposa, conversa com o teu chefe no trabalho, conversa com as pessoas que estão ali almoçando com você. Fala, poxa, eu estava lendo um livro, o cara fala isso, fala aquilo, fala aquele outro. Pô, mexeu comigo, achei uma ideia bacana. O que vocês acham disso? Então, é por isso que as pessoas que leem livros, elas acabam tendo mais assunto, né? Se tornam mais interessantes dos que não leem. Elas têm esse repertório, elas conseguem puxar uma conversa com mais facilidade. E quando a gente conversa sobre as coisas que a gente estuda, aquilo fixa melhor na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma espécie de resumo, a gente precisa fazer uma espécie de introdução sobre o tema, a gente precisa contextualizar, olha, ele estava falando isso, mas daí ele disse essa outra coisa, e ele quis dizer esse outro, a ideia central do livro é essa. Então, isso ajuda muito na memorização. Quando a gente fala, a gente, ao mesmo tempo que está falando para o outro, a gente está internalizando aquilo e está aprofundando aquilo na gente mesmo. Então, muitas vezes, o nosso entendimento, que era mediano, era razoável, quando a gente conversa sobre ele, a gente vai aprofundando e vai ficando mais cristalino. Então, leia e converse sobre o que você está lendo. Não guarde isso só para você. Primeiro, porque vai ser muito bom para as pessoas, mas também porque vai ser muito bom para você mesmo. E o último conselho, o sétimo conselho, é você aplicar aquilo que você leu ou estudou. Então, você aplicar com você ou você aplicar com seus colegas, ou os dois, né? Não necessariamente você precisa falar para os outros que você está aplicando aquilo. Eu estou te escutando porque o Steve Covey falou que tem que escutar, tem que compreender antes de querer ser compreendido. Ninguém vai fazer isso.
né? Ninguém está prestando muita atenção nisso. Agora, é importante que você faça pequenos experimentos para ver se as coisas que estão dizendo lá funcionam, né? Então, por exemplo, esse que eu já citei, que é o Milagre da Manhã, ele vai falar... tá, acho que refletindo... vocês conhecem Milagre da Manhã? Aqui. Aí, Milagre da Manhã. Ele vai falar da rotina matinal. E desde que eu li esse livro, assim, é um livro simples, mas é um livro que mudou minha vida. Por quê? Porque eu entendi que se eu conseguisse fazer uma rotina de 1 hora ou meia hora todos os dias pela manhã, uma rotina consciente, uma rotina que me levasse para onde eu queria ir, seria muito positivo no longo prazo, né? Esses juros compostos do dia em cima do dia, ele traz muitos benefícios no final das contas, né? Então, todos os livros que a gente lê, é interessante a gente aplicar, a gente testar. Então, você não precisa ler muitos livros. É claro que eu falei, leia vários, não estou sendo contraditório aqui. O que eu estou querendo dizer é que um livro, ele já te abre para uma série de planos de ação possíveis. Então, você vai pegar algumas ideias centrais e você vai executar aquelas ideias no seu dia a dia mesmo, né? Então, por exemplo, Gerenciando para Aprendizado, do John Schuch, que é a parte do Lean, etc., né? Ele fala lá como interagir com alguém que está produzindo um A3, que está desenvolvendo, está com dúvidas e etc. Então, quando você tem um subordinado, por exemplo, ou você mesmo, você pode interagir daquela forma que ele está colocando lá. E você pode ver se aquilo lá funciona ou não funciona. Ou se não funciona, como que você pode mudar aquilo lá, né? Então, ajuda muito nos livros quando a gente tem essa saída da letra propriamente para a ação. Então, aplique sem problemas, assim. E as pessoas muitas vezes não vão perceber que elas estão sendo submetidas a essas experiências que a gente vai fazendo. E bom, estou falando tudo isso porque eu acho que vai ajudar, então espero ter ajudado com essas 7 dicas aí. A rotina, né? A gente não ver o livro como um objeto sacrosanto ali, mas sim como um objeto que a gente vai usar ele, abusar dele e pronto, né? Eliminar a ideia que a gente não vai entender tudo, a gente não vai entender mesmo, a gente vai entender uma parte e essa parte é a parte que a gente precisa entender, tá? A escuta da voz, né? Então, o quarto conselho dá voz para o autor, deixar que ele fale antes da gente querer falar, entender o que ele quer dizer, não tirar essas conclusões precipitadas, etc., né? Conversar com os outros sobre o que a gente leu, ler vários livros, não ficar só restrito a um livro só, uma teoria só, e aplicar no nosso dia a dia, né? Então, a gente fecha aí esse ciclo de dicas sobre leitura de livros profissionais. Então, hoje eu estou conduzindo um grupo de leituras num dos meus clientes, através de um método que o Falcone desenvolveu, chama Kumbuka. Então, a gente chega uma vez por semana e lê uma parte do livro e alguém expõe o que achou daquela parte, a gente discute, conversa e etc. Então, deixa eu ver se eu acho. Então, a gente está lendo esse livro aqui, Os 5 Desafios das Equipes. E eu devo fazer alguns vídeos aqui no canal sobre esses desafios e sobre o trabalho em equipe de maneira geral, coisa que é muito importante, né? E qual que é a ideia desse grupo lendo em conjunto? Bom, o primeiro deles é compartilhar as experiências. Então, cada um lê na sua individualidade, na sua casa, quando consegue, e todo mundo conversa sobre isso. Então, só de conversar, mesmo quem não lê o livro, já começa a sentir o gosto, já começa a sentir o cheiro da coisa. E começa a se envolver e começa até a compartilhar experiências suas. Isso promove uma união da equipe, fortalece o espírito de equipe mesmo. Então,
É com esses objetivos que eu tenho conduzido esse grupo de estudo, né? Esse não é um grupo de estudo propriamente, é um book, né? É conhecido já no meio de empresas, assim, esse termo, kumbuka. A gente lê um livro junto e conversa sobre ele de uma forma bem leve, bem descontraída, compra uns salgadinhos, uma Coca-Cola e tem um tempo agradável, né? E todo mundo passa a discutir na mesma base. Então a gente tem, como por exemplo, os vídeos que eu fiz aí da Meta e o vídeo a sequência de vídeos do Se Disney Administrar Seu Hospital. Então a gente tem uma base ali. Em cima daquela base a gente constrói todo um pensamento e toda uma discussão, né? O livro como algo que nos aponta para outras coisas. Ele chama atenção, ele ilumina alguns pontos e a partir desses pontos a gente vai progredindo, né, no nosso entendimento. Então, eu quero convidar vocês aí a assistir os próximos vídeos, né, dos 5 desafios e espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês, né? Então, se elas foram, se ajudou, curtam, comentem e apliquem principalmente, né? Essa é a parte mais importante. Tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima.